Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Voltamos então para estudarmos o capítulo 6 da disciplina de Geografia do nosso livro didático integrado, a nossa apostila, como nós conhecemos. E nós iniciamos esta videoaula analisando as imagens que se apresentam no capítulo 6. O capítulo 6 tem o título de Diversidade Cultural na formação do território brasileiro, é claro. Então, aqui nós temos algumas formas de cultura, né? Aqui nós temos o boi-bumbá, que é uma festa nordestina. Aqui nós temos uma festa gaúcha. Nós temos a gaita, o tambor. Aqui nós temos a dança, né? O samba, que é a dança afro-brasileira. Enfim, formas de culturas que os diferentes povos que integram o nosso país trouxeram e foram sendo incorporadas e hoje fazem parte da riqueza cultural do Brasil. Então, iniciando, nós temos a seguinte informação. Neste capítulo, vamos estudar sobre a influência da cultura indígena, portuguesa, africana, italiana, alemã, japonesa, entre outras, na formação da população brasileira e de sua diversidade cultural. Então, observem bem quantos povos. Temos os indígenas, que são os nativos, os portugueses, que são os exploradores, os africanos, que vieram para cá de maneira forçada, os italianos, que mais tarde imigraram em busca de melhores condições de vida. Então, nós temos aqui dois povos que se diferenciam. Os indígenas, eles estavam aqui. Os africanos foram forçados a vir para cá. Mas os italianos, os alemães, os japoneses e os demais povos vieram em busca de melhores condições de vida, porque o território brasileiro oferecia para eles capacidade de melhoria. Então, ou seja, eles vieram por vontade própria. Eles vieram buscar melhorias e chegaram aqui e foram se misturando aos indígenas, os africanos e os portugueses que já estavam aqui e foram formando esta imensa diversidade de povos e de culturas que hoje tem no Brasil. Roda de conversa. Leia a seguir parte da música A Cor do Brasil. Depois responda as questões propostas. A cor do Brasil: negro, branco, pardo, colorido, caucasiano. Todos em um grito de não ao preconceito. Viva a miscigenação, mistura de raças. Somos a cor do Brasil, 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 Brasil. Então, hoje em dia, nas redes sociais, uma palavra que é muito utilizada é miscigenação. Que sou contra a miscigenação, que sou a favor da miscigenação. Crianças, quem fala que é contra nem sabe o que está falando. Porque nós somos a própria miscigenação. Nós somos uma grande mistura de raças. Não existe um único brasileiro que seja puro alemão. Porque se for puro alemão, não é brasileiro, é alemão. Não existe um único italiano que é puro italiano, porque se for puro italiano, não é brasileiro, é italiano. Então, gente, miscigenação é o que nós somos, uma imensa mistura de raças. E aqui no lado nós temos a definição da palavra caucasiano. Caucasiano é uma pessoa de cor branca com descendência europeia. Ou seja, é o que a prof é. É o que muitos de vocês são. Cor branca, de maneira especial aqueles que têm olhos claros, que tem uma descendência europeia, mas é brasileiro. É brasileiro porque é nativo, nasceu aqui. E não é puro. Então, ele é caucasiano. Ele é definido como caucasiano porque ele é brasileiro com descendência europeia. Vamos às questões. Por que o título da música é A Cor do Brasil? Porque a música trata da cor do Brasil, não é mesmo? Fala das cores que formam
o povo brasileiro, que formam a população do Brasil. Seguindo aqui na letra B, o que quer dizer miscigenação? Então, logo acima, a prof explicou o que é miscigenação. Voltem o vídeo, prestem atenção na explicação, vocês podem fazer a resposta. Por que é importante dizer não ao preconceito racial? Por que você acha importante dizer não ao preconceito racial? Vocês já pararam para pensar, você que é branquinho, que é clarinho, se você chegasse numa escola que só tivesse negro e eles começassem a debochar da tua cor, falar mal de você, achar tudo que tu faz ruim, como é que você se sentiria? O preconceito racial é uma das formas mais cruéis de se tratar de um ser humano. É importantíssimo a gente entender que nós somos humanos. Nós somos definidos pela nossa humanidade, não pela raça que temos, pela cor que temos, pelo cabelo que temos. Isso tudo não importa. E quando eu tenho preconceito, que eu maltrato alguém, que eu xingo alguém, que eu debocho de alguém, que eu inferiorizo alguém porque ele é diferente, eu sou o pior. Sempre aquele que pratica o preconceito, ele é o pior, porque ele perde a humanidade. E nós somos humanos, nós somos definidos pela nossa humanidade. Seguindo então, cultura em nosso dia a dia. De maneira bastante simples, podemos dizer que há cultura em todos os locais onde existem pessoas. A cultura pode ser percebida por meio da língua falada, das crenças, tradições, arquitetura, música, culinária, festividade. Ou seja, por meio daquilo que está presente no nosso cotidiano. De uma forma bem simples, tudo que nós fazemos faz parte da nossa cultura. Até mesmo o hábito que nós temos de tomar banho todos os dias é uma cultura. Antigamente se tomava banho uma vez por semana, era a cultura daquela época. Hoje a gente toma banho todos os dias, é a nossa cultura. Então vamos lá, Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, em 2018. Este festival ocorre todos os anos para recontar lendas e histórias da cultura indígena e ribeirinha, mesclando com aspectos da cultura portuguesa por meio de alegorias, cantos e danças. Então vejam bem, aqui já nós temos a tal miscigenação. É um festival que acontece para contar lendas e histórias da cultura indígena. Mas já não pode ser somente da cultura indígena e ribeirinha. Quem são os ribeirinhos? São pessoas como nós que vivem nas beiras dos rios. Do rio Amazonas, do rio Negro, Solimões. As pessoas que vivem na beira do rio. Então já eles têm uma cultura semelhante aos indígenas e eles se juntam para contar lendas, porque as lendas que os indígenas contam, os ribeirinhos acabam, pegando para eles e contando para os próprios filhos, e vai se tornando uma cultura ribeirinha também. Então, e ainda mescla, ou seja, mistura com aspectos da cultura portuguesa, por meio de alegorias, cantos e danças. São assim que eles contam as lendas. Eles fazem teatros, pequenos teatros das lendas cotidianas. Conforme você estudou, a população brasileira é formada pela miscigenação de diferentes etnias e, portanto, apresenta uma rica diversidade cultural que contribui para a construção e o desenvolvimento do território. Vamos conhecer algumas destas contribuições. Influência indígena na cultura brasileira. Os povos indígenas tiveram grande influência na cultura da língua portuguesa brasileira.
Hoje, muitas cidades e estados têm o nome de origem indígena, como o estado do Amapá, que significa lugar de chuva, ou terra que acaba. E o município de Cuiabá, que na língua indígena significa lugar de pesca. Mas não foi só na língua portuguesa que tivemos influência indígena. Sua herança e contribuição para a formação da cultura brasileira vai além. Passa da comida à forma como nos curamos de doenças. Os indígenas, por meio de sua forte ligação com a floresta, descobriram uma variedade de alimentos como a mandioca, o caju, o guaraná, o cacau, a batata doce e o milho, entre outros, além de plantas medicinais utilizadas para o tratamento de inúmeras doenças. Então vejam bem, quem de nós não toma guaraná? O cacau para fazer chocolate, quem não come? A batata doce, o milho, a mandioca, o caju são alimentos indígenas que nós incorporamos, nós adotamos, nós utilizamos no nosso dia a dia. Então nós temos uma miscigenação, sim. Nós utilizamos mesmo sem perceber. E muitos de nós, principalmente dos nossos avós, tataravós, tinham, e alguns ainda mantêm, aquela tradição de ter preconceito com o indígena, com o negro. Se achar superior e nós não somos. Nós utilizamos muitas coisas que eles descobriram e achamos bom e gostamos. E eles também. Existe uma troca aí. Porque a miscigenação é justamente isso, a troca. O município de Cuiabá, no Mato Grosso, é conhecido pelo turismo de pesca esportiva. Na foto, pesca no rio Cuiabá, no ano de 2015. E a gente fala Cuiabá e nem sabe que está falando na língua indígena lugar de pesca. É importante estudar e saber desses detalhes, para a gente respeitar mais as populações que se diferenciam das nossas populações, porque nós temos uma população no município de Ibiaçá, mais ou menos homogênea, tem mais ou menos os mesmos costumes. Todo mundo toma banho, todo mundo mora numa casa, todo mundo vai ao mercado para fazer compra, todo mundo limpa a casa. E a gente acha muito estranho quando a gente vê uma aldeia indígena, que eles vivem de pé descalço, moram em casas de chão batido. Mas nós temos dentro das nossas casas conhecimentos deles. O cacau foi eles que descobriram e mais tarde foi utilizado e ainda é para fazer o chocolate. A mandioca, quem não gosta do molho com mandioca, né? Uma mandioquinha frita. O milho é utilizado para os nossos alimentos. Nós utilizamos o milho mesmo sem perceber. Quando nós comemos uma coxa de frango, nós estamos consumindo milho que a galinha consumiu. Influência dos portugueses. Portugal foi o país europeu com maior influência na formação cultural do povo brasileiro, em razão do processo de colonização do território, deixando como herança a língua portuguesa, a religião católica, a arquitetura, a culinária, a literatura, a arte, a música, cantigas de roda, as festividades folclóricas, cavalgada, festa do divino, folia dos reis, festa junina e o carnaval. Então vejam bem, herança dos portugueses é a religião católica, a literatura, que hoje nós estudamos no ensino médio, a artes, vocês já têm aula de artes, música, é importantíssima a música para o desenvolvimento, as cantigas de roda, as festividades folclóricas, o hábito de cavalgar, né? As festas, principalmente a festa junina, que é muito conhecida de nós, e o carnaval. Lá no Nordeste, a folia do divino e a folia dos reis são festas conhecidíssimas. Nós aqui no Sul conhecemos mais a festa junina, né? E gostamos muito da festa junina. Quase todos os anos a gente faz na escola. Esse ano não foi feito devido à pandemia. Construções portuguesas em Paraty, Rio de Janeiro, no ano de 2018. Então,
A arquitetura é a forma de construir moradias, construir prédios. Então, nós temos muito nas nossas casas a influência dos portugueses no modo como construímos nossas habitações. Cavalgada em Poconé, no Mato Grosso, no ano de 2018. Então, é um hábito, uma festa que eles fazem lá em cima. Eu nunca participei, mas acredito que deva ser muito bonito, os cavalos todos decorados, tudo muito bonito, né? Também trouxeram muitos alimentos, como a manga, a pera, a maçã, a jaca, o agrião, o couve, a cebola, o alho, o nabo, o repolho, a berinjela e muitos animais, como o gado, carneiro, galinha, pato, porco, ganso, entre outros. Então, os portugueses, como eles eram os exploradores e eles eram a parte nobre, eram os ricos, foram eles que trouxeram essas tantas desses alimentos. Mas não foram eles sozinhos que fizeram a cultura do Brasil. Jaqueira com frutos em Taguatinga, em São Paulo, 2017. Essa espécie é de origem indiana e se adaptou muito bem ao clima e de muitas regiões brasileiras. Então, vejam bem, a jaca é um alimento de origem indiana. Então, veio da Índia, né? A cultura indígena teve grande influência na nossa cultura, como na construção da língua portuguesa brasileira, por meio de muitas palavras que fazem parte do nosso cotidiano, ou do conhecimento de plantas medicinais e alimentos. Escrevam 3 exemplos de alimento de origem indígena que você e sua família consomem. Então pesquisem, pode fazer a leitura ali acima, revejam o vídeo, tem ali alimentos que os indígenas deixaram para nós, trouxeram para nós o conhecimento de que seria possível consumir, e nós passamos a consumir e consumimos até hoje. Quais influências culturais os colonizadores portugueses trouxeram para o Brasil? Então, nós estávamos falando logo acima aqui dos portugueses. Tem muitas influências, além da arquitetura, a música, a dança, os alimentos. Tem muito tipo de influência que os colonizadores trouxeram. Sobre as festividades de origem portuguesa no Brasil, relacione os textos ao nome das festas correspondentes: Carnaval, Cavalhada, Festa Junina. Representações teatrais sobre torneios de cavalos medievais e jogos de varas e argolas. Qual festa? É o Carnaval? É a Cavalhada ou é a Festa Junina que tem isso? Que tem representação teatrais de torneios de cavalhadas medievais. Qual delas é? Esta festa já existia em muitos outros lugares do mundo, mas foi trazida ao Brasil pelos portugueses e hoje é a maior festividade brasileira, com muita música, danças e fantasias. É o Carnaval, a Cavalhada ou a Festa Junina. Comemora a farta colheita do campo. Tem muitas guloseimas como paçoca, bolo de milho. Qual delas que é? Então, façam essas atividades. Esta videoaula fica por aqui para não ficar muito extensa. Bons estudos e até mais.